Mateus capítulo de número 11, versículos 28, 29 e 30. Mateus capítulo de número 11, versículos 28, 29 e 30. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, quero agradecer-te por esta noite, mais uma oportunidade de ministrar a tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações de uma forma poderosa, que nós sejamos edificados pela mesma, e que ela produza, ó Deus, produza vida, produza restauração, que ela seja resposta para as muitas indagações que corações têm feito diante do Senhor, que eles sejam alimentados pela tua palavra, em nome de Jesus. Veja bem, eu poderia usar esse texto para falar dentro do contexto ao qual Jesus proferiu estas palavras. Quando Jesus profere estas palavras, ele vem quebrando os paradigmas da religião, os paradigmas dos fariseus, dos falsos mestres, ou dos mestres que faziam discípulos para si mesmos, faziam discípulos pensando em vocês mesmos, pensando neles mesmos. Mas eu não quero usar essa conotação de fazer essa exegese genuína deste texto, mas quero traçar um paralelo sobre a nossa caminhada cristã, sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa postura cristã, sobre a nossa conduta cristã. Desculpa, esse texto é um texto que ele traz refrigério para muitas pessoas quando leem esse texto pela primeira vez, quando se deparam com esse texto pela primeira vez, até mesmo no início da sua caminhada cristã. Nós entendemos pela Bíblia que Jesus está se referindo a pessoas que estavam vivendo subjugadas, pessoas que estavam vivendo com fardos pesadíssimos, com jugos pesadíssimos, que eram difíceis até mesmo delas continuarem uma caminhada. Quando nós olhamos para esse texto e vemos a palavra jugo, muitas das vezes passamos desapercebidos sobre esta palavra, ou sobre o que Jesus está fazendo referência. O jugo, para aquelas pessoas que trabalharam na roça, pessoas que trabalharam com gado, pessoas que cuidaram de animais no campo, eles entendem muito bem o que é jugo. Jugo era algo que se colocava sobre o pescoço do animal, para que este animal levasse aquele peso e era atrelado a alguma outra coisa que ele deveria puxar. Ou ele puxaria uma carroça, puxaria um arado, tocaria uma roda, alguma coisa assim. Era algo que fazia com que o animal, ele ficasse submetido, ele ficasse subjugado por aquele jugo que trazia um desconforto muito grande para ele. Quando Jesus disse isso, ele disse pensando no que as pessoas colocavam sobre aquelas vidas que estavam tentando levar uma vida reta, tentando ter uma transformação de vida. As pessoas, quando vinham para os fariseus ou os mestres da lei, eles colocavam tanto peso sobre eles, sobre as pessoas, sobre os discípulos, que eles não conseguiam suportar. Por isso que Jesus vem dizendo que, ele diz a seguinte palavra: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo, olha, para vocês caminharem comigo, vocês precisam entender que vocês não precisam viver a vida pesada que as pessoas lhe impunham, que as pessoas colocam sobre vocês. Quando eu vim para o Evangelho, muitas pessoas aqui quando vieram para o Evangelho, nós entendemos ou aprendemos que ser crente é sofrer a vida toda. Não é nada disso. Ser crente é ter uma vida feliz, ainda que com dificuldades, ainda com dissabores, mas uma vida feliz não porque nós viveremos sem aflições deste mundo, mas porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, servimos a Cristo, que pode nos libertar de todas as coisas. Quando nós viemos para Jesus, quando nós aceitamos Jesus, Ele vem e nos faz uma proposta de nós levarmos uma vida leve, levarmos uma vida que nós consigamos corresponder ao seu chamado,
corresponder às suas diretrizes e corresponder ao seu senhorio. Jesus jamais vai colocar algo sobre você que você não vai conseguir carregar. Jesus jamais vai colocar algo em você que você vai ter tristeza para levar ou viver uma vida cristã. Jesus quer que você viva uma vida cristã que irradie a pessoa dele e as outras pessoas sejam contagiadas, as outras pessoas venham querer viver a mesma vida que você está vivendo. Quando eu aceitei Jesus, eu tive um 180 graus na minha vida. A gente usa a palavra 360 graus, e às vezes a gente usa de uma forma errada, porque 360 graus é quando você dá um giro em volta de você mesmo e permanece no mesmo lugar. Isso é 360 graus. Então, às vezes a gente fala, fulano deu um 360 graus. Quando você fala isso, você está dizendo que a pessoa continua no mesmo lugar. Agora, quando você dá um 180, é quando você está neste ponto, e você faz isso aqui e não volta para este ponto mais. Você tem uma nova caminhada, você tem uma nova perspectiva, você tem uma nova caminhada, um novo andar. É assim a vida do crente. Quando você decide entregar sua vida para Cristo, é como se você estivesse indo para lá, e você para, e você volta, faz um 180 graus, e começa a ter uma novidade de vida. Você muda a sua conduta, você muda os seus pensamentos, você muda o seu andar, você muda a sua amizade, você muda as suas roupas. Pastor, mas por que muda as suas roupas? Porque se você andava com roupas indecorosas, você jamais andará com roupas indecorosas, porque agora você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é um templo onde o Espírito de Deus habita, amém? Não é que você tem que andar com burca. Muita gente acha que aceitou Jesus tem que botar uma burca. Sabe o que é burca? É aquela roupa que as muçulmanas colocam, que aparecem somente o seu rosto, tampando, né? O seu rosto tampa a sua boca, aparece só os seus olhos, né? O homem não pode ver a face da mulher, né? Não, isso não é cristianismo. Cristianismo é você, irmãos, preste atenção. Muitas pessoas falam assim, pastor, o que o senhor acha dessa minha postura, dessa minha conduta? Eu falo, olha para o espelho e pergunta o que o Espírito Santo acha. O que Deus fala? O que Jesus diz? Pergunta a Jesus, o senhor está feliz com essa minha postura? O senhor está feliz com esse meu caminhar? O senhor está feliz com este meu traje? Alex, todo dia ele olha para o espelho e fala, Jesus, o senhor está feliz com o meu traje? E Jesus fala, estou, pode andar, pode usar, né? Fica bonito, né? Chega aqui desfilando, elegância para todos os lados, né? Então um menino bonito, desfilando, elegância, ainda só não arrumou uma esposa, mas nós estamos profetizando que Jesus vai abrir uma porta, né? Esse é um jugo que está sobre ele, né? O jugo da solteiríssima, nós vamos quebrá-lo em nome de Jesus, para Jesus abrir uma porta e dar uma esposa para esse camarada. Agora veja bem, irmãos, voltando para este contexto, quando nós entramos na vida cristã, quando nós aceitamos Jesus e decidimos caminhar com Jesus, nós pensamos que todos os nossos problemas estão resolvidos. Nós pensamos que, poxa, aceitei Jesus, Jesus fez uma obra na minha vida, agora tudo está resolvido. Sim, tudo está resolvido sobre o pecado. O pecado já não mais terá domínio sobre a sua vida, porque você é uma nova criatura. Eis que tudo está se fazendo novo na sua vida, o pecado não te dominará mais, você não irá viver sob o jugo do pecado mais, mas você vai viver debaixo da graça de Deus, que vai te capacitar a vencer o pecado, a não mais se render ao pecado, a não mais ser escravo de Satanás. É isso que o Evangelho faz. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Satanás para de nos subjugar, Satanás para de nos escravizar. Nós agora nos tornamos servos de Cristo, escravo da cruz, escravo daquele que venceu a morte e que nos dá uma vida nova na pessoa bendita dele, amém? Glória a Deus. Muitas pessoas pensam assim, e esse problema é resolvido, é verdade, esse problema é resolvido, mas na caminhada cristã, irmãos, veja bem, na caminhada cristã, nós não nos atentamos com o passar dos anos. Com o passar dos anos, é normal que muitas pessoas, não deveria ser, mas é normal que muitas pessoas relaxem, muitas pessoas descansem. Lembra quando você começou a sua caminhada cristã? Você queria converter todo mundo, você olhava para a televisão, não queria nem olhar para a televisão,
Você não tomava Coca-Cola porque você via escrito de trás para frente lá, diabo, escrito na Coca-Cola, lembra disso? É verdade ou não é? Você não fazia muita coisa, porque onde você olhava, você via, isso ali é do diabo, aquilo ali é do diabo. Mas na caminhada cristã, você vai vendo e vai se relaxando para algumas coisas. E a caminhada cristã nada mais é do que uma viagem. Veja bem, eu estava com a Zelinda, fui segunda-feira levar o Gabriel, o Bibi, para o aeroporto, para embarcar para Portugal. E ele sempre foi muito relaxado, ele foi muito desleixado com algumas coisas, nunca foi um camarada, se ele tivesse um videogame, e uma moto, um carro para ele, estava bom, nunca foi de juntar roupas, esses negócios. E até no casamento dele, eu pregando uma mensagem, falei assim, olha, falei que usei sobre a matemática do casamento, né, que a matemática do casamento você tem que dividir, são as quatro operações da matemática que a gente aplica no casamento, e falei com ele, a coisa mais difícil que ele tinha para dividir é o tal do videogame. Ele falou assim, não divido. E ele falou lá, não divido. E acabou ficando sem ele, porque não pôde levar, deu para o irmão, né? O irmão ficou com o videogame dele. Mas olhando para ele, a gente ajudando ele, a Zelinda ficou em casa, eu trabalhei na segunda-feira de manhã, a Zelinda ficou em casa, ajudando ele a arrumar a mala. Pasmem vocês, ele levou uma mala de mão, de 10 quilos, para o exterior, e uma mochila. Quando chegou no aeroporto, eles já tinham feito o check-in, mas que eles foram pegar o cartão de embarque, a esposa dele estava com algumas coisas dentro da mala, dentro da mochila, que ela não poderia levar, e a mochila dela passou do peso. O que ela fez? Tirou tudo que estava na mochila dela, colocou na mala dele, e sobrou espaço ainda. Mas, em contrapartida, nós estávamos aguardando na fila, e nós vimos pessoas passando, com carrinhos e carrinhos de bagagens, umas maiores do que as outras, umas mais pesadas do que as outras, e as pessoas pagaram um preço, com certeza, muito alto, por aquelas bagagens. Parece a Zelinda quando vai viajar, né? Quando ela pega uma mala lá com a Adriana, uma mala que cabe a Adriana dentro, e ela coloca um monte de coisa dentro dessa mala, e ainda coloca algumas coisas dela dentro da minha ainda. Você está entendendo? Isso é coisa de mulher, coisa que ninguém explica. Tem coisa de mulher que nós não vamos explicar isso nunca. Então, quando nós olhamos para essas pessoas que carregando essa quantidade de bagagem, eu fico pensando, poxa, o Gabriel falou comigo assim, pai, olha para mim quando fica uma bagagem internacional, R$458, para poder despachar uma bagagem. Eu falei, Bibi, não vai dar, 458, não, pai, não dá, se eu for despachar, seria da aérea, eu não vou despachar. Aí eu fiquei imaginando aquelas pessoas que tem que ser 23 quilos, a bagagem de porão, mas tinha tantas bagagens que deve ter pagado um preço muito alto, para despachar aquelas bagagens, e é desconfortável. Não é desconfortável você viajar com muitas bagagens? É horrível, irmãos. Você fica preocupado dela extraviar, é uma confusão que arruma na cabeça da gente, na vida da gente. Quando eu digo isto, eu estou querendo dizer para você que a vida cristã, a caminhada cristã, ela é como uma viagem em que você deve fazer com pouca bagagem. Você deve levar poucas coisas. Mas quando eu olho para a igreja, nos dias de hoje, e no encontro que nós participamos, semana retrasada, foi semana retrasada? Foi, né? Quando só tinha crente no encontro, e quando eles chamaram pessoas à frente para orar por depressão, libertação de síndrome do pânico, medo, angústia, tristeza, um monte de coisa, tudo relacionado a essas doenças psicossomáticas que nós estamos presenciando hoje, a minha alma encheu de compaixão. Eu falei, Jesus, como que a tua igreja está sobrecarregada? Como que a sua igreja está sobrecarregada, e muitas das vezes está sobrecarregada, não é porque o Senhor não quer aliviar as bagagens, mas é porque muitas pessoas se sentem confortáveis com as bagagens que estão carregando. E é isso que eu quero falar para você nesta noite. Jesus é aquele que pode tirar o seu jugo. Jesus é aquele que pode aliviar a sua caminhada cristã. Jesus não quer que você tenha uma caminhada cristã
carregando fardos que não era para você carregar. A caminhada cristã, ela pode se tornar leve, depende de você. Tem coisas que você está carregando na sua vida cristã que não é para você carregar. Jesus não pediu para você carregar isso. Jesus não pediu para você levar isso. Jesus não quer que você coloque isso na sua bagagem. A sua bagagem, ela tem que conter alguns itens essenciais para a sobrevivência cristã. O que ela tem que conter, pastor? A primeira coisa que ela tem que conter é uma palavra muito pequena, mas que tem um poder de transformar qualquer situação, chamada fé. E tem pessoas que têm aberto mão da fé para poder carregar algo chamado dúvida na sua bagagem, e tem sido pesaroso para ela, tem sido penoso para ela, tem sido fatigante para ela carregar a dúvidas. Pessoas que estão na igreja, mas olham para Deus e falam: será que o Senhor ainda me ouve? Será que o Senhor ainda pode mudar a minha história? Será que o Senhor ainda pode transformar a minha vida? Será que o Senhor pode mudar a vida daquele? Será que o Senhor pode mudar a vida daquela? O diabo vem colocar dúvida na sua bagagem, na sua caminhada, mas eu quero dizer para você: abra mão disso hoje. Coloque a fé na sua bagagem, não abra mão da sua fé. Deus pode mudar a sua história. Deus pode transformar qualquer situação. A dúvida pesa demais, irmãos. Olha quantas letras tem a palavra dúvida. São 6 letras, é isso? 6 letras. É muito mais fácil você carregar a fé, que são 2 letras, do que carregar 6 letras. E a fé é leve. A fé, ela muda qualquer circunstância. A fé, ela move o invisível. A fé faz você tocar aquilo que você não vê. A fé faz você acreditar e você sonhar com coisas que outras pessoas não sonham. Você precisa colocar na sua bagagem fé. E Jesus está querendo dizer para você: lance o fardo da dúvida sobre mim, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você precisa acreditar nisso. Mas pastor, aquela situação não tem jeito. Pastor, tem, meus irmãos, tem jeito. Deus tem poder para mudar qualquer história. Deus tem poder para abrir qualquer porta. Deus tem poder para fechar qualquer porta. Basta você crer. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Tá, eu creio que Deus existe, mas é ponto não. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é isso? É você crer que Deus existe e você se aproximar diante dele e falar: Senhor, eu creio que o Senhor existe e creio que o Senhor tem condições de mudar a minha história. Deus tem poder para mudar a sua história. Outra coisa que muitas pessoas carregam na bagagem, e você precisa se libertar disso, se chama passado. O passado, ele tem que ficar no seu devido lugar. Mas eu vou me esquecer do meu passado, pastor. Não, não é para você se esquecer do seu passado. É por isso que o carro, ele tem um retrovisor pequeno e um para-brisa muito grande. Mas por quê, pastor? Porque quando você está dirigindo, você olha o seu passado pelo retrovisor, pelo vidro bem pequeno, e ele vai ficando cada dia mais distante. Mas diante de ti tem um para-brisa grande de um futuro promissor que Deus está preparando para você. Acredite nisso. Veja a sua vida pela ótica do para-brisa grande que existe no carro. E quanto mais você avança, mais próximo do seu futuro, mais próximo de coisas boas, mais próximo da realidade, mais próximo da realização, você está se aproximando. Abra mão do seu passado. Agora tem gente que gosta de ficar acariciando o passado, principalmente mulher. Mulher, ela não esquece, ela arquiva. Não esquece não, filho. Você lembra? Naquele dia, a lua era minguante, ela dá riquezas de detalhes.
Você falou isto. Você pensou, mas o que eu falei, gente? E homem tem memória curta. A gente tem dificuldade de lembrar de fechar a porta do armário da casa da gente. Nós homens. É só eu que sou desse time ou tem muita gente que é desse time também? Presbítero Giovaldo assim também? Pubinha também assim? Luciano também assim? Tá vendo? A gente tem dificuldades, irmãos. Agora eu vou lembrar que há 20 anos atrás, na noite em que a lua era minguante, eu falei uma coisa. Elas lembram. É por isso que muitos casamentos não avançam. Porque a abençoada fala que perdoou, mas na primeira oportunidade ela lembra de tudo. O passado é para ficar no passado. Se você perdoou, está perdoado, tem que esquecer. Perdoar, quando eu digo esquecer, posso usar a palavra até de uma forma, dentro de um contexto que talvez seja diferente do que eu deveria falar. Quando você perdoa, você até lembra, mas você não magoa. Mas a outra gosta de ficar apurrinhando. Eu conheço uma pessoa, tem tudo para prosperar na vida, tem tudo, tem um talento sobrenatural. Ele, a esposa dele tem um talento sobrenatural, mas ele sofreu uma decepção numa empresa, em que ele viveu momentos bons, financeiramente, e ele estava esperando uma promoção, e alguém armou alguma coisa, falou alguma coisa, que ao invés da promoção veio a demissão dele, de uma forma injusta. Isso deve ter mais ou menos uns 20 anos que isso aconteceu, 20, 22 anos. A pessoa até hoje, ela não fala. Eu já perguntei para ela, fulano, mas eu vejo uma mágoa no seu coração em relação a esse passado. Não, pastor. Quando ela fala não, eu já vejo que o semblante muda. Sabe aquele negócio, Irmãos, uma das coisas que a gente estuda na psicologia pastoral, e vocês tomem cuidado, que é sobre as reações do corpo. Quando eu faço uma pergunta para vocês, mediante a sua resposta, eu sei se você está mentindo ou não. Tem grande possibilidade de saber. O corpo fala, as pálpebras ficam tremendo, a pessoa desvia o olhar, não consegue te encarar, muda, às vezes soa, às vezes fica batendo a perna, e existem várias coisas. Então preste atenção, quando eu falo com ele, toda vez que eu falo com ele, toco nesse assunto, tentando ajudá-lo, sabe, tentando fazer com que ele sare essa ferida, porque só os mais velhos aqui, eu já falei isso na igreja, eu não sei nem porque Deus trouxe isso na minha memória, os mais velhos aqui vão lembrar, somente nós que jogávamos bola na rua, aquela rua de calçamento, arrancava o tampão do dedo, esfolava o joelho assim, aquele negócio, tinha um negócio que a gente queria sarar rápido para voltar a jogar bola. A gente chegava em casa, a mãe da gente não dava para colocar mertiolate, porque mertiolate era algo, parece que foi o diabo que inventou aquilo naquela época, era um negócio que era algo do cão, era um negócio do cão, esses meninos que ficam passando mercúrio, água oxigenada, água sei lá e tal, vocês não sabem o que é mertiolate, não sabem, é igual tem aí um paracetamol de pirona com sabor, você não sabe o que é Novalgina pura, meu filho, em gota. Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é emulsão Scott. Você não sabe o que é isso. Essa juventude não conhece isso. Nós tínhamos um negócio que quando a gente ralava, chegava em casa, a mãe falava assim, passa mertiolate que sara rápido. Mertiolate não, então põe pó secante. A gente enchia de pó secante. No outro dia já estava uma casquinha. Dá para jogar bola. Isso aí e tal. Você imaginava, pensava que o negócio estava sarado. Passava uns 3 dias, dava uma íngua. Sabe o que é íngua? Dava um caroço assim na virilha. E você sem saber por que aquele caroço estava na virilha. E começava a dar febre. Você não sabia, o pé repuxando. Quando você ia olhar onde você punha pó secante, você tirava a casquinha assim, estava cheio de pus. Cicatrizava por cima, mas estava ferido por baixo. É isso que acontece na vida desse camarada. E eu tento arrancar a casca para fazer uma limpeza e ele se fecha. Eu quero dizer para você uma coisa,
Não deixe o seu passado projetar o seu futuro. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. Se você foi decepcionado no passado, Deus tem grandes coisas para fazer no seu futuro, no seu presente. Creia e deixa Ele fazer. Coloque o seu passado dentro da bagagem do fardo de Jesus, que Jesus vai te dar um futuro brilhante, um futuro leve, uma caminhada sadia. Precisa de fazer isso. Outra coisa que nós precisamos tirar da nossa caminhada cristã, a mágoa. Vocês não têm noção do que a mágoa é capaz de fazer. O poder que a mágoa tem de paralisar a vida de uma pessoa. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que não gere em nós nenhuma raiz de amargura. Mágoa. E tem gente que ama sofrer. Tem uma pessoa que gosta de fazer um carinho na mágoa, na tristeza, na angústia. É confortável para algumas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus te chamou para sorrir. Jesus te chamou para viver uma vida feliz. Jesus não te chamou para viver uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida de fracasso. Não, Jesus não te chamou para isso. O fracasso faz parte da nossa caminhada cristã, para nós sabermos aonde nós não iremos errar, aonde nós seremos vencedores. Eu vivi com mágoa no meu coração muitos anos, eu e Zelinda. Nós vivemos com uma mágoa muito grande. Eu vou rapidamente contar para vocês aqui que a minha caminhada cristã quase foi interrompida, minha e da Zelinda, por causa de uma acusação. Nós fomos acusados de roubo. Zelinda era tesoureira de uma igreja. Tem gente parar de gravar aí? Depois você corta, viu, Mateus? A Zelinda era tesoureira de uma igreja e eu tomava conta, eu era responsável por patrimônio e construção, compras. Nem sei por que Jesus está me levando para essa vertente, mas alguém vai ser tocado. E nesse dia, um dia aconteceu que eu sempre dava, a Zelinda era responsável por fazer as finanças lá, cuidar das finanças, ela e uma outra tesoureira, e uma pessoa, meu amigo, comia na minha casa, marcou uma reunião com então o pastor daquela época e o superintendente geral, pastor Cláudio Giomar. E eu fui para essa reunião, cheguei nessa reunião, eles falaram algumas coisas lá e apresentaram um cheque. E esse cheque era a pessoa que estava dando dízimo em cheque, e o cheque não entrou. Aconteceu com 2 cheques dele, e depois o cheque entrou muitos dias depois, e tinha o número do telefone da minha casa atrás dos cheques. Aí eles acharam o quê? Que eu e a Zelinda estavam pegando o cheque, compensando o cheque, depois de muitos dias entravam com o cheque para poder cobrir o cheque. E eu saí dali arrasado. E eu falei, eu quero uma cópia desse cheque, eu vou descobrir. Irmãos, eu já fiz de tudo na minha vida, sem imaginar, antes de ser crente. Uma coisa que eu detestava é essa questão de roubo. Fazer coisa, mexer com droga, bebida, esses negócios aí, que não presta. Mas eu sempre tremi nas bases com essa questão de tirar coisa dos outros. E eu procurei no bairro, fui no supermercado Panelão, tinha lá no Palmeiras, falei, senhor Milton, essa assinatura que está aqui atrás do cheque é do senhor, porque às vezes a gente comprava coisas para a igreja, até o pastor lá na época, é do senhor. Ele falou, não, mas não é minha não. Só para encurtar a história, aí esse pastor tinha um problema físico e eu consegui, com a igreja, comprar um carro para ele. E a gente precisava de fazer uma viagem para São Paulo, foi onde eu conheci o pastor Aguinaldo, conheci essa galera toda aí, e esse carro estava com alguns problemas. Aí eu fui no São Milton, e o São Milton falou, essa assinatura não é minha. Aí eu fui lá no Joá, lembra do Joá? O supermercado tinha lá perto de casa, lá na avenida lá. Cheguei no Joá e falei, Antônio, o São Milton falou assim, parece que essa assinatura é do Antônio. Eu fui lá no Antônio, falei, Antônio, essa assinatura é sua? Ele falou, é minha, Marta. Eu falei, mas me explica desse cheque. Eu falei, não, esse cheque é o Francisco, o senhor Francisco que é mecânico. Toda vez que entra um cheque lá, ele passa para mim, às vezes eu demoro a entrar com esse cheque.
E ele trouxe esse cheque aqui para mim, e esse cheque eu até te falo o que é. É o de um cadete de uma igreja, que foi arrumado lá, aí minha luz... Aí eu fui lá nesse São Francisco, que eu levei o carro lá para arrumar, para viajar, e dei esse cheque. Falei, São Francisco, eu esqueci de pegar uma nota fiscal com o senhor, a respeito disso, do cheque. Eu preciso dessa nota para a igreja. E ele falou comigo assim, eu estou desconfiando que você está roubando, Marden? Eu falei, mas por que você está falando isso? Ele falou, não, porque eu sou crente e eu estou sentindo que estão desconfiando que você está roubando. Eu vou te dar a nota fiscal. Me deu a nota fiscal e fez um relatório de próprio punho, uma carta de próprio punho, inocentando eu e Zelinda. E eu apresentei essa carta. E saímos, não tinha mais clima da gente ficar. Fiquei 5 meses sem congregar. Gerou uma dúvida, uma mágoa no meu coração, tão grande. O pastor Cláudio Giomar virou para mim e falou comigo isso uma época. Foi um tempo que eu passei numa igreja batista, virou para mim e falou comigo isso uma época. Marden, eu preciso de abrir uma outra igreja aqui, você não quer tomar conta dessa igreja para mim? Eu falei, não, pastor, tem a menor condições de pensar nisso agora, não tem a menor condições. E eu com as crianças todas pequenas, e os meninos perguntam, papai, por que nós não estamos indo na igreja? Mamãe, por que nós não vamos na igreja? Vamos para a igreja, a gente 5 meses sem congregar. Até que eu conheci o bispo Gilberto, e ele foi na minha casa, com esse camarada que era dono do cheque. Foi na minha casa, e nós oferecemos, e contei toda a história para ele, e ele falou comigo assim, Marden, eu quero te falar uma coisa. Ele é advogado, muito bem sucedido. Eu posso mover uma ação que você e sua esposa vão arrebentar com a igreja, vão arrebentar com a vida do pastor, vão ganhar muita coisa, muitos bens, muitos recursos. Você pode mudar, você pode comprar uma casa se você quiser. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus não pune a pessoa 2 vezes pelo mesmo erro. Eu aprendi isso na minha vida, irmãos. Deus não pune a pessoa 2 vezes pelo mesmo erro. Uma vez que você entrar na justiça, Deus jamais vai punir essa pessoa, porque você já fez justiça. Agora, se você deixar Deus tratar, é outra coisa. O que você quer fazer? Eu falei, não, deixa Deus tratar. Eu nunca orei pedindo Deus que tratasse com essa pessoa. Nunca pedi Deus. E essa mágoa foi crescendo no meu coração, e nós lá na igreja, crescendo no meu coração, e nada dava certo na minha vida, nem da Zelinda. E eu coloquei isso dentro da minha bagagem, ela colocou dentro da bagagem dela, e na dela era maior que a minha. Até a mágoa era maior na bagagem dela do que a minha. Mulher, você já viu, né? Mulher quando magoa, filho, sai de baixo. Aí um dia eu fui na igreja Batista da Floresta, lá uma missionária foi conversar comigo, e foi orar por mim. Nada na minha vida dava certo, eu não avançava. E ela orou, pegou minha mão, desenhou minha mão numa folha, escreveu o nome dos meus filhos, da Zelinda, e falou comigo, você tem uma prosperidade muito grande na sua vida, mas toda vez que você vai fazer assim, para poder fechar a prosperidade, tomar posse da prosperidade, ela colocou a chave da minha moto, que eu tinha na minha mão, ela virou minha mão assim, ó, escorrega e cai. Você tem uma mágoa muito grande por causa de uma pessoa que te feriu, mas Deus está falando que é para você ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Falei, eu não vou mesmo. Você está ficando doido? O que essa pessoa fez comigo, com a Zelinda? E você está doido? Até o CD da Zelinda, que o bispo Gilberto abençoou. Para quem não sabe, Zelinda tem CD gravado, viu? Tem um CD muito bom, por sinal. Essas pessoas estão falando que o CD da Zelinda foi gravado por causa desse dinheiro. Gente, eu nem sei, eu nunca contei isso de púlpito. Falando que nós tínhamos lotes, um monte de coisa. Depois de muito tempo, uns 4 meses que eu tinha ido na igreja batista, eu falei com a Zelinda assim, Zelinda, se é para a gente resolver isso, vamos resolver. Se está nos impedindo, vamos resolver isso. A nossa viagem está muito penosa, e Jesus falando com a gente o tempo todo. Deixa eu carregar o seu fardo. Deixa eu carregar o seu fardo. Mas aquilo fazia bem para a gente. Impressionante, irmãos. Mesmo você sofrendo, você acha que está fazendo bem para você. E o dia que eu mais ela marcamos com ele, e com a esposa dele, fomos na casa dele. Eu liguei para ele, falei, fulano, eu estou indo na sua casa, quero conversar com você. Ele tremeu. Aí foi eu e Zelinda lá, e nós chegamos lá e falamos, olha, Deus falou para eu vir aqui, orar com você, com vocês, e pedir perdão para você. Porque eu pensei, por que eu tive que pedir perdão? Porque eu pensei coisas, meu coração ficou irado, muitas coisas passaram pela minha cabeça, e Deus pediu para eu te pedir perdão, e naquele dia nós oramos, houve um choro, um quebrantamento,
e ele me pediu perdão, eu perdoei ele, perdoei a esposa e tal, eu e a Zelinda. Pasmem vocês, isso aconteceu no mês de maio, junho, mais ou menos. Eu estava com 3 meses de aluguel atrasado, eu corria do dono do aluguel. Meu Deus, se vocês soubessem, irmãos, o que eu já passei. Quando eu falo com vocês que eu era pobre, de marréia, Zelinda de descia, é de verdade mesmo. É de verdade mesmo. 3 meses de aluguel atrasado, uma pindaíba. Manteiga no pão não tinha. Tinha uma frigideira lá que às vezes fritava uma linguiça, aí você passava o pão para dar um gostinho melhor. Era isso que a gente comia. 3 meses depois, pasmem vocês, Deus mudou o nosso cativeiro. Deus mudou a minha história, mudou a história da Zelinda, a história da minha família. Os céus se abriram sobre as nossas vidas. Por quê? Porque eu resolvi abrir mão da mágoa. Mas aquilo fazia bem na minha bagagem. Mas aquilo estava me travando no mundo espiritual. Deixa eu dizer para você uma coisa. Abra mão dessa mágoa. Se você está magoado com Deus, Deus não tem culpa dos seus problemas. Deus não é responsável pelos seus problemas. Se você tem mágoa com alguém, com a sua família, é tempo de você pedir perdão. Se você tem mágoa com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, livre isso da sua bagagem. Isso está te fazendo mal, está impedindo de você viver o que Deus tem para que você viva. Jesus está dizendo para você nesta noite, olha o que ele diz para vocês: tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sabe por que a sua alma às vezes está aflita? Porque você não quer deixar Jesus carregar o seu jugo. Sabe por que muitas das vezes você não vê resultado nas suas coisas? Você trabalha, você ora, você até fala: Deus, eu sou uma pessoa boa. E nós não devemos orar assim, falando para Deus que nós somos uma pessoa boa, que o dia que alguém chamou Jesus de bom, Jesus falou assim: por que me chamas bom? Não tem ninguém bom, só existe um bom, que é o Pai que está nos céus. Jesus estava querendo dizer, mostrando: a nossa natureza é má, a nossa natureza é má, mas nós podemos ter uma vida tranquila, se deixarmos que Jesus conduza a nossa vida conforme Ele quer conduzir. Abra mão da mágoa, vá até a pessoa que precisa pedir perdão. Pastor, mas não foi eu que fiz, foi ela. Meu filho, mas quem está tomando veneno para o outro morrer é você. Você está alimentando esta mágoa, achando que o outro... Não, Jesus quer restaurar relacionamentos. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer mudar a sua história. Deixa Jesus fazer o que Ele precisa fazer, para que a sua alma fique em paz. Um dos salmos dos filhos de Corá, dos coratitas, o salmo de número 42, ele diz isso: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Talvez você está com a sua bagagem carregada, e você está esperando em tantas coisas. Talvez você está esperando a pessoa vir até você, para consertar as coisas. É você que precisa dar o primeiro passo. Vá até a pessoa, e restaure o seu relacionamento, para que você viva a plenitude do Evangelho de Cristo, para que você viva o que Jesus tem para você viver. Jesus não quer te ver essa vida sofrendo, não. Jesus não quer ver você uma vida que nada dá certo. Parece que você fica rodando em círculo, aí você fica dando 360, não sai do lugar. Até parece que sai. Você está aqui, você vai lá longe. Não, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar. A hora que você assusta, voltou para o mesmo lugar. Jesus quer te tirar do mesmo lugar. Jesus quer te fazer a viver o que Ele tem para você viver. Creia nisto, irmãos. Creia nisto. A igreja precisa entender isso, porque hoje nós temos a geração do mimimi. Hoje, se você olhar torto para a pessoa, às vezes você até acordou. Algumas pessoas eu já entendi. Eu entendo as pessoas muito, não sou especialista em pessoas, mas eu em comportamento humano. Meu filho, por exemplo, Lucas, eu sei que ele tem um delay quando ele acorda. Quando ele acorda, eu tenho que dar um tempo para ele. Depois que ele toma um café, depois
Depois que ele tomou um Nescau, alguma coisa, aí você pode conversar com ele, normal. É a natureza dele. Mas tem gente que fala assim, mas por que você não me deu bom dia hoje? Por que você não deu então para a pessoa, abençoado? Se ele não te deu, dê bom dia para ele. Se ele não te cumprimentou, cumprimente ele. Se ele não te abraçou, abrace ele. Se ele não te beijou, beije-o. Vamos combinar assim. Vamos combinar assim, porque aí a igreja vai ser muito mais leve. Porque essa geração, irmão, só o sangue do Cordeiro. Meu Deus! Eles gostam de ficar acariciando, sabe? O ego é demoníaco. Saiba disso. Ego é algo que não é de Deus. Porque o meu ego, ele me puxa para baixo. Mas quando é o Espírito de Deus, ele me eleva para cima. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Quer tirar você desse sofrimento, da mágoa, quer fazer você dar um passo a mais.